pôr na tela? Pode pôr na tela, vamos lá. Trump confunde Flávio com Eduardo e diz que prenderam Bolsonaro Júnior. Ok. Tem o vídeo, né? Putz, pior que eu não peguei o vídeo, peguei só a manchete. Você quer ver o vídeo? Ah, pega no Twitter o vídeo aí, é mais interessante a gente ver. Vê se você consegue achar com legenda. Eu acho que o Sam Puncher colocou no Twitter dele. E aí vocês podem ver. Deixa eu procurar aqui em vídeos. Tá? Mas só pra adiantar, rolou aquela reunião do G7 que o Lula foi meio de penetra, né? Ele não foi de penetra, ele foi convidado pelo presidente da França, o Macron. Mas é uma reunião que o Brasil oficialmente não faz parte. O Macron deu um jeito de colocar o amiguinho dele lá, né? Olha lá. E aí o Trump deu essa declaração. Vamos dar uma olhada. Só tem que esperar a internet... Aí, muito bom. Tenta dar consegue dar um zoom um pouco maior, senão a pessoa não vai conseguir ler a legenda? Será que dá pra fazer isso? Acho que dá. Aí... Eita, eita. No... Pera lá. Nossa. Bugou tudo aí. Pronto, assim. Pronto. Ah, tá bom, vai. Tá bom. Vai ficar do mesmo jeito. Acho que dá pra ler, né? Ah, não, aqui tá ótimo. Tá bom? They arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. I hear they arrested somebody. Tipo assim, o Trump não parece estar ligando muito, até que ele confundiu tudo aí, né? Falar, eu ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro, ele tava indo bem nas pesquisas, aí confundiu o Eduardo com o Flávio, e nem prenderam o Eduardo, até porque ele tá refugiado nos Estados Unidos, Trump. Inclusive, ele é próximo do seu filho, né? Do Trump Jr., então é engraçado ele fazer essa confusão como alguém que não tá se importando tanto, mas agora o que ele fez questão de colocar aí é que o Brasil não deve mexer com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eles são muito mais poderosos nessa relação aí, e não podem brincar com os Estados Unidos, né? Ele tá meio pistola com o Lula, né? Teve um outro vídeo interessante, que foi ele... Talvez você puder ir pegando aí enquanto eu falo, Elô, que é o Trump apertando a mão do Lula. Ele faz aquelas técnicas dele de... que eu acho até meio babaca, Cara, né? sim, ele faz a pessoa ficar no aperto de mão. Só que ele fez ao contrário, ele jogou a mão, foi bem grosseiro, ó. Dá uma olhada aí, pessoal. Vejam aí. Vê se tem som também, porque tá no mudo, mas eu nem sei se tem som o vídeo, mas... Olha lá, cumprimentou, jogou a mão do Lula pra baixo, você viu isso? Dá um replay aí. Vamos ver com a magia do replay. Olha. Porra. Acho que nem o Lula entendeu o que ele tentou fazer. Tentando se impor, assim, eu achei indelicado, tá? Indelicado. O Trump é Ele tem essas manobras de cumprimento com as pessoas, porque só não faz o menor sentido. Acho que eu não de manipulação, pra mostrar quem é que manda e tal. Acho que, não sei se foi com o Macron, tipo, que ele deu a mão, aí a pessoa ficou meio querendo, assim, sair da mão e do cumprimento, e ele mantém. Ele fica segurando a mão, velho, tipo, mano. Essas coisas aí. Mas é engraçado, porque assim, o Lula ficou, e pessoas próximas a ele ficaram dizendo que eles esperavam ter um encontro com o Trump, porque veja só, não tinha nenhuma reunião bilateral marcada do Lula com o Trump. Tinha reunião com a França e acho que com o Japão também. Acho que era França e Japão. E aí o Lula tava lá na expectativa de encontrar o Trump num corredor nos Estados Unidos e a ideia era que nesse encontro rápido ele poderia falar com o Trump pra ver se ele reverte se ele desiste daquela ideia de impor as tarifas de 25% no Brasil. Não há ninguém minimamente razoável que realmente acredite que isso aconteceria, né? Vocês conseguem imaginar isso? O Lula tá no corredor, aí passa o Trump, aí o Lula fala: ô Trumpzinho, por favor, não para de ir com essa ideia de taxar meu país. Aqui a soberania tem que reinar, a soberania brasileira. Que é só isso que ele sabe falar, né? É claro que isso não ia acontecer. O que o Lula tava buscando, e ele não conseguiu, a gente pode ver que ele não conseguiu, era no mínimo que tivesse uma conversa rápida ou que tirasse uma foto pra ele poder voltar aqui e mostrar assim: olha gente, eu tava lá, encontrei com o Trump, fiz questão de apontar pra ele, apontar o dedo na cara dele e falar que ele não deve mexer com a soberania brasileira.
No final das contas, e era óbvio que isso não ia acontecer, dele conseguir alguma coisa, mas nem ele esperava isso, né? O que o Lula queria era justamente essa foto para usar em ano eleitoral. O que a gente tá vendo aí é um presidente que foi, o presidente brasileiro no caso, que foi lá com dinheiro público, né, gastando uma fortuna para ir para essa reunião do G7 e levar toda a sua comitiva. E na prática utilizar isso como marketing político, como se a gente já não pagasse fundão eleitoral o suficiente, né? Esse fundão eleitoral gordo, gigantesco, que o Jair Bolsonaro fez questão de aumentar 2 vezes, né? Vamos lembrar disso, 2 vezes, e que o Flávio Bolsonaro votou favoravelmente nas 2 vezes também, né? No começo dizendo que, não, votei sem querer e tal, aí depois votou de novo na segunda votação, e depois quando teve mais 2 votações para aumentar pela segunda vez, ele foi lá e votou sim mais 2 vezes, né? Então, votei sem querer 4 vezes, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, a gente já gasta todo esse dinheiro com o fundo eleitoral e tem que ficar bancando esse tipo de coisa, né? Pra esse papelão. E no final das contas o Brasil vai pra ficar passando vergonha. Quer dizer, tomou uma chamada de atenção do Trump em público, né? E não conseguiu conquistar absolutamente nada. Porque, de novo, nem era pro Brasil estar nessa reunião. A gente poderia ser uma nação que deveria ser levada a sério minimamente perante a comunidade internacional. Só que a gente tem esse tipo de presidente, sabe? É uma coisa performática, tosca. Ninguém tá interessado em resolver nada. Mas na época do Bolsonaro era bom? Não, na época do Bolsonaro, ele ia para essas reuniões e ele não conseguia se portar direito, ele não conseguia... se identificar muito com aqueles outros líderes, então ele ficava conversando com o garçom do evento. Nada contra garçons no geral, né? Pelo amor de Deus. Mas você é um líder de Estado, você não tá lá pra ficar batendo papo com o garçom, né? Era esse papel que o Bolsonaro se prestava. Então, quanto tempo faz que a gente não tem um presidente sério que consegue ir nessas reuniões e conversar de igual pra igual com esses líderes, né? Já tá na hora da gente fazer isso, né? Da gente ter isso, né? Enfim, é bobo, né? A gente vê esse tipo de coisa e só lamenta, porque o Brasil, de novo, o Brasil tem ainda, né, um potencial para ser uma nação muito mais importante do que realmente é, né? Vamos lá. Aí você colocou uma outra da mesma fala do Trump, né? Que é Trump volta a criticar o Brasil e Lula. Trump volta a criticar o Brasil e Lula pede que não se meta nas eleições. Olha aí. O que o Lula falou? Vamos ver. O cara falou, o FHC falava francês. Sim, tanto é que ele morou em Paris por bastante tempo, né? Não sei se hoje ele ainda tá lá, mas ele morou. Coitado do FHC, disseram que ele tá com Alzheimer, né? E que ele e ele não consegue lembrar que ele era presidente da República. Meu Deus! Pois é. Vi essa notícia recentemente aí, é triste, né? A doença de cabeça, demência, Alzheimer, essas coisas, nossa, terrível, terrível. Mas acontece, né? Vamos lá, o que o Lula falou? Deixa eu ver, sobe um pouquinho a notícia aí. Aqui tem meio que ao reagir Lula. Eu queria a fala dele, assim, ó, não precisa ser em vídeo, mas o que ele disse. Acho que tem o vídeo, acho que é mais fácil. Então põe o vídeo aí pra nós. Aqui. Aí, boa. Vamos ver. Após o final da cúpula do G7, Lula falou com a imprensa, ainda na França, e rebateu a declaração de Donald Trump sobre o Brasil. Ao ser questionado sobre a declaração do presidente dos Estados Unidos, Lula respondeu que Donald Trump desconhece o Brasil. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Antes do início da última reunião do G7, o microfone de uma das agências internacionais que cobriam o evento captou uma conversa informal entre Lula e outros líderes. O presidente brasileiro diz ao presidente coreano que não gosta da atitude de Donald Trump, que, segundo ele, age como se fosse imperador do mundo. Em outro momento, Lula faz uma leitura do cenário internacional e afirma que o mundo não é de esquerda. O que isso prova? Que o mundo não é de esquerda.
do caminho do meio. O mundo é do caminho do meio. Então, a presidente do Fundo Monetário Internacional diz a Lula que todos esperavam que ele fosse um esquerdista quando ele assumiu a presidência do Brasil pela primeira vez. E Lula respondeu que nunca foi um esquerdista e sempre foi um sindicalista. No último dia do G7, Lula também se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para tratar da guerra no leste europeu. O brasileiro disse que se comprometeu a articular um caminho de paz com chefes de Estado da China, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos e França, países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Segundo Lula, essa foi a melhor conversa que teve com Zelensky. Cara, quanta coisa interessante aí, né? A começar pela declaração do Lula dizendo que não quer interferência nas eleições brasileiras, dizendo que o Trump não conhece. Olha só, eu vou dar um boi pro Lula aqui. Eu também não gosto dessas declarações do Trump aí. Acho que não tem que ter interferência. Agora, o senhor Lula não achou ruim a interferência que os Estados Unidos fez aqui no Brasil nas eleições de 2022, né? Essa ele não reclamou, porque ele estava favorecendo o próprio Lula. Lembrando, tá? Em 2022, os Estados Unidos, através daquele USAID, né, que eles usam, o pretexto é que é um fundo para ajuda humanitária e tudo mais, eles mandavam dinheiro para ONGs, que diziam que eram ONGs a favor da democracia, eles mandavam dinheiro para agências de checagem, né? Então assim, mandavam dinheiro para influenciar. Os Estados Unidos colocou dinheiro no Brasil para beneficiar diretamente o Lula. O que eu falei da democracia era um pretexto da ONG lá falando em defesa da democracia, mas o que eles estavam fazendo era uma campanha anti-Bolsonaro e pró-Lula, né? Então, é fato isso. Os Estados Unidos, em 2022, eles interferiram para beneficiar o Lula, para garantir que o Lula fosse presidente. Não estou dizendo que o Lula só venceu as eleições por causa dos Estados Unidos. O que eu estou dizendo é que os Estados Unidos interferiram, né? Então, o Lula dizer isso agora, a essa altura do campeonato, é muito engraçado. Claro, porque agora tem o presidente de direita nos Estados Unidos. Agora ele não quer interferência, mas antes, em 2022, quando foi a eleição dele, que era o Biden lá nos Estados Unidos, aí era gostoso, né? Outra coisa engraçada foi ele dizendo assim, não, eu não sou de esquerda e tal. O Lula, ele é muito malandro, né? Porque ele altera muito bem o discurso dele, dependendo do lugar que ele esteja. Talvez vocês devam lembrar de uma entrevista do Lula naquele podcast, dos caras que são dois burros lá, como é que chama? Que não sabe falar. Pode pá. Que ele fala, o Lula colocou ali um discurso marxista, né? Dizendo, não, porque se o pobre, como é que é? Se o pobre produz o camarão, o pobre tem direito de comer camarão também. Tudo que a classe trabalhadora produz a ela, tudo pertence. Exatamente, fazendo uma referência a essa frase que a Heloísa lembrou, a frase do Marx, né? E aí agora ele vai no G7, né, onde você tem líderes sérios ali e tudo mais, e fala assim, não, eu não sou esse esquerdista todo não, imagina, nunca fui de esquerda. Quer dizer, é uma piada, né? É uma piada. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Gostou deste corte? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ajuda o Brasil Politizando a levar mais informação e debate para cada vez mais pessoas.